Deus será honrado ainda e nós seremos agraciados por uma mensagem musical pela nossa irmã Dargeli. Acertei? Ufa! Deus te abençoe. Agora eu fiquei feliz. O irmão acertou meu nome, nossa, estou encantada agora. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz e me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fogo
tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Obrigado pela mensagem, irmã. Já pode ficar aqui também um pouquinho, irmã. Renato, por favor, pode vir aqui também. Osias, também. E a palavra é contigo, Osias. Mais uma vez, Renato, a igreja, a liderança da igreja, principalmente o ministério pessoal e o ancianato, se mobilizou para trazer uma lembrança como agradecimento. Você abriu mão, inclusive, dos custos de pedágio, combustível. Então, pelo menos uma lembrança a gente vai trazer. Cadê a Carole? Por favor, filha. É simples, mas é de coração. Acho que a igreja quer ver. Merecido, viu, meu irmão? Merecido, merecido pelo empenho de vocês. Agradecemos, tá? Muito obrigado. E vamos sentir saudade de vocês aqui. Esperamos vê-los outras vezes aqui. Amém. Tá bom? Boa noite. Estamos firmes aqui, chegamos. Quarta-feira, quando vim para cá, eu vim de Americana, né? Eu estava trabalhando lá. Ontem, eu vim direto de casa e coloquei no Waze, vim num horário tranquilo e tudo mais, vim pela Fernão Dias. Hoje, ao sair de casa, até um pouco mais cedo, eu coloquei no Waze, pela Fernão Dias, eu ia chegar aqui 8h40. Eu falei, nossa, não vai dar tempo. Eu fiquei apavorado. Esqueci que era sexta-feira, que tinha chovido. Mas eu orei ao Senhor e falei, olha, eu vou dar uma volta grande. Aí eu peguei a Ayrton Senna e fui em direção a Dom Pedro e entrei pela Dutra e vim para cá. Andei um pouquinho mais, mas deu certo, cheguei aqui no horário. Porque pela Fernão Dias, acho que teve um acidente, não estava dando para chegar aqui antes das 9. Mas eu vou ficar esperto agora de uma próxima. Mas que Deus abençoe. Podemos orar para abrir a palavra de Deus? Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, mais uma noite vamos abrir a Tua palavra. Que o Santo Espírito dirija este momento, para que mais uma vez nós possamos refletir diante dos Teus ensinamentos. E ao sair daqui, o Teu poder saia conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu agradeço aí a lembrança. Não precisava. Deus tem, graças a Deus, me abençoado bastante. E como a palavra de Deus eu recebi de graça, e de graça eu a reparto também. Até o irmão, quando ligou para mim, falou, olha, a igreja pode ajudar aí com o combustível, com o pedágio. Eu falei, olha, irmão, não precisa, porque Deus tem abençoado o meu trabalho, então dá para a gente ofertar isso para Deus, né? E a gente, por onde eu tenho ido, esses tempos eu fui até o Rio de Janeiro, fiz um congresso da família lá, a igreja quis pagar o hotel e quis pagar as despesas de combustível, eu também recusei e falei, porque Deus me abençoa, eu não vou cobrar isso da casa do Senhor. Mas eu sei que às vezes tem irmãos que precisam, né? Que nem eu estou chamando um irmão para fazer a semana do Calvário na minha igreja, e eu vi que ele vai precisar, então eu ofertei para ele essa despesa. E Deus tem sido bom conosco. Abra sua Bíblia aí, em Levíticos,
no capítulo 14, Levíticos 14, e eu quero ler a partir do versículo 14. Só para mim saber, porque às vezes eu falo algum termo que é só conhecido nosso da Igreja Adventista. Há alguma visita aqui nesta noite que não é membro da Igreja Adventista, que ainda não é batizado aqui? Há no nosso meio, para mim só me preocupar com as palavras? Hã? O irmão aí? Mas você já está aqui a semana inteira, né? Mas você não é batizado ainda nessa igreja? Não, né? Deixa eu ver se o tanque ali está cheio, porque a gente já providencia isso, né? Tem mais alguém aqui que ainda não é batizado na igreja adventista? O irmão lá, temos 2. A irmã aqui também, 3. Ela também? Então temos 3. Só para mim. Hã? Não, tudo bem, mas é só para mim saber, para falar algum termo que é só da igreja adventista, eu troco por outra palavra, tá bom? Irmãos, então, Levítico 14, a partir do verso 14, eu quero ler com você. Diz assim: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote pegará azeite da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo do polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, este o porá sobre a cabeça daquele que deve ser purificado. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Irmãos, lemos aqui uma cerimônia de expiação por um leproso que se curou. Naquela época, a lepra era a doença de mais atenção da medicina. Como se não bastasse aquele que contraísse a lepra ter o peso da doença, ele também tinha o peso de ser excluído do convívio. E além disso, ele tinha sobre ele o peso de que as pessoas diziam que se ele estava com aquela doença, é porque ele cometeu algum pecado ou herdou o pecado de seus pais. Mas quando ele era curado, ele teria que se apresentar ao sacerdote e fazer essa cerimônia de expiação. Você prestou atenção de como era feita essa cerimônia? Prestou quando eu li? O sacerdote pegava o sangue pela oferta e passava onde? Na orelha, na mão, no pé e na cabeça. E de igual modo ele pegava do azeite e aonde passou o sangue ele passava também o azeite, na orelha, na mão, no pé e na cabeça. Agora vá lá comigo em Êxodo 30, no verso 30. Eu quero ler o verso 30. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Então, aquele que ia oficiar no templo, também precisava passar por essa cerimônia de expiação. Era vontade de Deus que não só a tribo dos levitas oficiassem no templo, mas que todas as tribos fizessem parte. Mas por um acontecimento, foi escolhido a tribo dos levitas para servirem de ofício no templo.
Você está aí em Êxodo 30. Vai comigo até Apocalipse 1, verso 6. No comecinho eu deixei vocês bem à vontade, sem folhear um pouco a Bíblia. Só fiquei ali em Atos 11. Mas hoje, como eu estou indo embora, eu vou fazer vocês passear um pouquinho pela Bíblia. Apocalipse 1, verso 6. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja o poder para todos sempre. Fez quem? Fez quem para reino e sacerdote? Hã? Quem? Vocês estão tímidos? Fez quem? Hã? Mas eu gosto de ouvir isso no singular. Eu. Deus me fez para reino e sacerdote. Então eu também preciso passar pela cerimônia da expiação. Certo? E você já passou? Não? Vai lá em Romanos 8:1. Romanos 8, verso 1. A primeira parte da cerimônia se pegava do sangue pela oferta e passava, não é isso? Olha o que diz Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aquele que aceitou o sangue vertido na cruz. Você já aceitou o sangue vertido na cruz? Já aceitou? Então você já passou pela primeira parte da expiação. O sangue já te limpou, não é verdade? E agora então, você não tem mais nenhuma condenação. Ficha limpa, limpinha. É bom saber disso? Hã? Candidato ao reino dos céus. Você já creu em Jesus? Se converteu a Ele? Permanece nele? Está cheio de fé e do Espírito Santo? Se reúne na igreja? Presta socorro aos irmãos? Não toca nas coisas santas de Deus? Já aceitou o sangue na cruz? Então você é um sacerdote de Deus. Nenhuma condenação há para você. Portanto, não tenha medo. Mas olha o que diz lá em João 1, 11 e 12. João 1, 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Infelizmente, alguns não querem receber a Cristo. Não querem ser reino e sacerdotes. Mas a todos aqueles que aceitaram o sangue de Cristo na cruz, Ele deu o quê? Poder. Ele o habilitou para o ministério. O sangue é a graça perdoadora que cantamos aqui durante a semana. O azeite é o poder, a graça que habilita. E é engraçado que o símbolo escolhido para representar o Espírito Santo é o azeite. E o azeite, ele vem de um processo do esmagamento da azeitona. Olha o que está lá em Isaías,
53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para que o Espírito Santo viesse, Cristo foi esmagado. Qualquer preço que você pagou para se tornar um cristão e para ser um sacerdote do Senhor, Cristo pagou maior. Ele primeiro fez, depois ele pediu. Atos 1, verso 8. E quando Arão passou pelo processo da expiação, e depois ele foi fazer este processo aos demais e aos móveis que tinha no santuário. Ele pegou desse azeite e nos móveis ele somente aspergiu. Mas quando ele foi fazer a cerimônia nos que iam oficiar no templo, ele derramou o azeite sobre a pessoa inteira. Sabe por que isso? Porque móveis não têm sentimentos. Só precisam ser consagrados. Mas nós temos. Além de sentimentos, nós temos que tomar decisões. Então nós precisamos do poder inteiro do Espírito Santo. E Atos 1, 8 diz assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Descer sobre vós, na plenitude, o Espírito Santo. Quando você aceitou o sangue, o Espírito Santo te convenceu. Mas quando você resolveu publicamente dizer que você é um cristão e descer nas águas batismais, o Espírito Santo te habilitou. Ouviu, irmão? Quer ser habilitado na plenitude pelo Espírito Santo? Você sabe o que tem que fazer? Você sabe que eu entrei lá na igreja do Tatuapé, e era uma quarta-feira, o Mauro estava fazendo uma classe. E aí eu continuei os meus estudos, mas veio então a notícia de que eu recebi a sentença de morte. E sabe quem me deu essa notícia? O próprio Mauro Braga. E ele falou, olha, o ano era 2002. O mês era agosto. E no último sábado, ele falou, nós temos que matar esse jarrão de vez. E afogado. Então se cumpriu a minha sentença de morte. Morre o jarrão e renasce o Renato, servo do Senhor. Habilitado para o ministério pelo poder do Espírito Santo. E irmãos, pasmem vocês. No momento em que o Mauro estava me entrevistando, porque é assim que ele faz, ele gosta, para que eu fosse batizado pelo pastor Delmiro Storck. Eu olhei aquelas águas batismais e falei, Senhor, eu sei que Tu me perdoou pelo meu pecado. Mas eu gostaria de passar por uma experiência sobrenatural, onde eu ajudasse 2 pessoas a se salvar.
E foi essas duas experiências que eu contei aqui para vocês que eu vivi. E eu então compreendi o perdão e o amor de Deus. Porque Ele tirou um peso de cima de mim. E naquele momento, o Espírito Santo me habilitou. Mas agora eu quero dizer uma coisa para você. Volta lá em Êxodo 30. Êxodo, verso 30. E eu quero ler o versículo agora 32. Não se ungirá com ele o corpo de homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. Não aplica este azeite sobre corpo morto. Aqui é a tradução certa. Não se aplica. Ou seja, o Espírito Santo não aplica num coração que não é convertido. E nada substitui na vida do cristão o poder do Espírito Santo. Porque diz aqui no versículo 33, o homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir um corpo estranho, será extirpado do seu povo. Nada substitui o poder do Espírito Santo. Há pessoas que querem até comprar o poder, querem adquirir, porque querem os milagres e as maravilhas que alguém faz quando está com o poder do Espírito Santo, mas não quer o fruto do Espírito Santo, ele só quer o poder. Na Bíblia tem uma história de certo homem que quis comprar o poder do Espírito Santo, que está lá em Atos 8, vamos lá. Atos, verso 8. Atos, capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 9. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticava naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria, dizendo ser um homem importante. Verso 12. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino dos céus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado seguiu Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. No verso 18, Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo que tu não tens parte nem direito nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante do Senhor. O Espírito Santo não habilita para o ministério um coração que não é convertido. Sabendo disso, eu quero voltar com você lá em Levíticos 14, para que agora, com calma, nós estudamos como é feita a cerimônia de expiação. Levíticos, capítulo 14, no verso 14. Diz que o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado. E no verso 16, então molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá onde? Na ponta
da orelha. Sangue, perdoando. Azeite, habilitando. Sabe por quê? O azeite na orelha? É porque o Espírito Santo do Senhor quer ungir os seus ouvidos, para que aconteça o que está aqui em João 10, 27. João 10, verso 27. João 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós vivemos hoje num mundo de vez e voz. Todo tipo de som tem sua vez. Todo tipo de voz é aceita. Mas o Espírito Santo, nesta noite, a você que é um cristão, e a você que faz parte do reino do Senhor aqui nessa terra, e a você que é um sacerdote e ministra o ofício de Deus aqui, Ele quer ungir os seus ouvidos, para que você, neste mundo de vez e voz, só ouça a voz do Mestre Jesus. Somente o comando do Senhor. Você quer nesta noite, principalmente os nossos jovens, os nossos juvenis, os nossos adolescentes, são bombardeados por tanta coisa. Um clique e um som penetra. Mas aquele que tem o seu ouvido ungido pelo Espírito Santo, só reconhece a voz de Jesus. Você quer que o Espírito Santo unja o teu ouvido nesta noite? Levanta a sua mão direita e eu quero orar por você. Querido e bondoso Deus, meu Pai de amor e misericórdia, os teus filhos erguem as suas mãos aqui neste seu santo templo, porque queremos que o Santo Espírito unja os nossos ouvidos, porque ao sair daqui nesta noite, nós queremos somente ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo que formos ouvir seja bom para o nosso entendimento. Nos habilite para a tua boa obra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. No segundo momento, era pego o sangue passado na mão. E depois do azeite, era passado também na mão em cima do sangue. Sabe por quê? Porque quer se cumprir o que está lá em Miqueias 6, verso 8. Abre comigo a sua Bíblia em Miqueias 6, Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Mãos consagradas ao Senhor. Mãos que só praticam a justiça e a misericórdia. Você quer suas mãos ungidas pelo Espírito Santo? Para que você só pratique a justiça e a misericórdia? Você quer? Levanta a sua mão direita e eu quero orar por você. Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez nós, teus filhos, teus sacerdotes, erguemos as nossas mãos para que o Senhor as unja com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos somente praticar a justiça e nossas mãos sejam carregadas de atos de misericórdia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Depois era passado aonde? No pé. Para se cumprir o que está lá em Salmos, capítulo 1. Salmos 1, verso 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer, prosperarás. Nossos pés lotados de procedimento, nos levando somente aonde o Senhor quer que estejamos. Quer o teu procedimento consagrado ao Senhor? Nesta noite, quer? Eu não vou pedir para você levantar o seu pé direito, mas levanta a sua mão direita e eu quero orar por você. Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez levantamos a nossa mão, porque nós queremos o nosso proceder correto diante de Ti. Nós queremos andar somente no caminho estreito que leva para a salvação. Nós queremos os nossos procedimentos consagrados ao Senhor. Nós queremos que tudo o que fizermos prospere. Mas porque somos os Teus filhos, sacerdotes Teus aqui nesta terra. Nos dê essa bênção. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E por fim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses. E aqui eu quero encerrar o último versículo que eu quero ler com você essa noite. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Todo o seu ser santificado ao Senhor. O mesmo Deus de paz santifique completamente todo o vosso espírito. Espírito é o nosso lóbulo frontal, aonde nós tomamos e processamos todas as nossas decisões. Toda a nossa alma é aonde nós processamos as nossas emoções. Todos os nossos sentimentos consagrados ao Senhor. E os sentimentos podem ser controlados. E por fim, o nosso corpo físico. Existem duas palavras usadas para corpo aqui no Novo Testamento. Uma é necros, que aí vem a necrópsia. Necros é para um corpo morto. Agora o soma é um corpo vivo. É esse que está aqui. É esse que Deus quer santificar, o teu corpo físico. Lembra quando Jesus morreu na cruz? José de Arimateia foi pedir, junto com outros discípulos, o corpo de Jesus para sepultar. Ele pediu o necros ou o soma? Ele pediu o soma, porque o corpo de Jesus não tem pecado. E um corpo sem pecado não passa pela morte. Pediu o soma. Deus quer santificar você em tudo. Mas para isso, você precisa de uma íntima comunhão com Ele, que você só encontra na palavra, no estudo dela. E é isso que nós fizemos durante esta semana. Estudamos a palavra do Senhor. E ela esteve aqui aberta toda a noite. Mas eu sei que nesta igreja, a palavra do Senhor já reside desde os pequenininhos, no ministério das crianças, representado ali por um aventureiro, que traz a palavra do Senhor. E essa palavra, ela vai passando dos pequenininhos para os maiores, representado ali por um desbravador. E aí chega nos jovens, que é a futura liderança. E chega na liderança da igreja, no ancianato, que pela misericórdia do Senhor, passou a mim e me deu o direito nesta semana de partilhar ela com vocês, o qual eu agradeço. Mas agora eu tenho que ir embora, porque
eu tenho a minha Jerusalém para pregar o Evangelho e ser testemunha. E vocês têm de vocês aqui. E eu quero ir embora agora, mas eu preciso entregar essa palavra para alguém. Mas eu quero entregar essa palavra para alguém. Aquele alguém que está disposto. Aquele alguém que quer ser reconhecido como um cristão verdadeiro. Aquele alguém que vai dizer nessa noite: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu quero abrir a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra na minha vida. E eu quero pregar a tua palavra. Há alguém aqui nesta noite que eu posso entregar a palavra do Senhor, que vai dizer: Senhor, eu quero esta palavra para mim. A partir de agora eu continuo com essa palavra, porque eu preciso ir embora. E para quem eu vou passar a palavra de Deus? Para que cristão consagrado, habilitado pelo Espírito Santo, eu vou entregar a palavra? Alguém aqui nesta noite? Para quem? Mas a palavra está aqui ainda na minha mão. Quem vai falar para Deus? Passa para mim. Eu vou viver a tua palavra. Eu vou pregar a tua palavra. Mais alguém? Quem vai dizer? Será que tem alguém nesta noite aqui também que quer pegar essa palavra, mas ainda só falta uma decisão? A decisão do batismo, para receber a habilitação do Senhor. Será que há alguém aqui querendo este? Ah? Quem? É tu? Então vem cá. Fica aqui perto de mim que eu quero orar. Eu quero ir embora, mas eu quero orar por você. Mais alguém aqui precisa tomar uma decisão de se batizar para entrar nesta igreja e pregar a palavra? Porque há dois caminhos para você fazer parte daqui desta igreja. Sabe qual é? Um é através do batismo, que o teu nome vai escrito no livro da vida. Outro momento é talvez se você já foi batizado em outro ministério, mas que lá você guardou a lei, e você quer vir aqui fazer parte, você faz uma profissão de fé. Será que há alguém aqui que só falta fazer isso? E vir fazer parte desse time que queira? Porque aqui eu tenho certeza que é a igreja que prega a palavra do Senhor. Porque eu quero orar. A você que ficou de pé e que pegou essa palavra, você não disse a mim, você disse ao Deus. Cumpra. Porque há pessoas por aí, como eu vivi um dia, que vive uma vida errada porque não conhece a Jesus Cristo. Que se perdeu porque não conhecia o caminho. Lembra quando Filipe falou: mostra-me o Pai, e isso me basta? Cristo, para responder isso, ele fez aquelas 3 parábolas muito conhecidas, que é a da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. A ovelha se perdeu porque não conhecia o caminho. A dracma foi perdida por um descuido. Há pessoas por aí que se perdem porque não conhecem. Há outras porque se descuidam. Mas há pessoas que se perdem porque querem, como a do filho pródigo. Mas todas elas, quando se encontram, Deus as recebe com amor. E é esse Deus que eu quero orar. Posso orar? Mas antes de eu orar, para despedir, eu quero que a Dargeli louve ao Senhor. E enquanto ela estiver louvando, pensa em qual ministério você vai levar a sua vida e com compromisso dizer: Senhor, eu vou pregar e viver a tua palavra.
sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só para te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só para te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abro os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só para te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Querido e bondoso Deus, nós queremos entregar a nossa vida nesta noite diante do teu altar. Faz uma obra em nós. Que o teu Santo Espírito unja todo o nosso ser. Todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo santificados a ti. Para que nós possamos estar habilitados
para fazer o teu ministério. Abençoa a vida de cada um que está aqui nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Nos leva para um sábado de alegria na tua presença. E nos conduz a uma vida perfeita, permanecendo em Cristo. Habilita todo mundo desta igreja, que todos sejam teus sacerdotes aqui. Que esta igreja cumpra a sua existência, que é pregar o teu evangelho e salvar almas. Mas para isso, que ela se una em um só propósito. Fica conosco, nos despeça em paz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Não esqueça que agora, perdoados, nós somos fichas limpas. Então dá um feliz sábado para o teu amigo aí e fala para ele, tu é ficha limpa.